Olá, bom dia, queridos irmãos. Paz seja convosco. Deus abençoe grandemente você e sua família nesse dia. Este é o canal Reino em Pauta, levando uma palavra de Deus até você. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor continue liberando sobre a sua vida toda sorte de bênção. Queridos irmãos, nós estamos falando um pouquinho sobre a constituição da igreja. Acho muito importante saber quem somos, por que somos, para onde vamos e por que vamos. Como igreja, o que temos que fazer? Uma vez sendo igreja, qual é nosso trabalho? Qual é nossa função? Eu costumo dizer que a nossa função é ser igreja. A partir do momento que eu ganho essa realidade, então começa um trabalho de expressão. A igreja é a expressão viva de Cristo, é a expressão viva de Deus. Então, quando ganhamos a realidade de quem somos e entendemos que somos a igreja, passamos a viver a realidade da expressão. Isso não tem cunho religioso, não tem cunho denominacional, nada, nada, nada. Aqui é a palavra de Deus, fácil de entender, muito clara ao nosso interior. Então, o texto que eu estou usando agora, é Mateus 16, 13 ao 19, que fala da pergunta que Jesus fez aos discípulos acerca de quem era ele. Até hoje, eu disse na primeira reflexão e falo agora, até hoje existe essa pergunta: quem você acha que eu sou? Você já entendeu quem é Deus, quem é Cristo? O porquê de tudo? Você já entendeu a cruz? Já foi desenhado na sua mente, no seu interior, todo esse trabalho, esse processo? Então, amados e queridos irmãos, Deus fala ali através de Jesus. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quem revelou isso não foi a carne e o sangue, mas foi meu Pai. Então, Jesus fala a Pedro quando ele diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Em Mateus 16, o verso 16, né? 16, ele fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus fala para ele assim no 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão. Irmãos, feliz é você, Simão. Jesus está falando aqui com o homem. Então, feliz é o homem que tem a revelação de Deus. Feliz é você que já recebeu a revelação de Deus. Feliz é você que já compreendeu quem é Deus para você e quem é você para Deus. Quem sou? Essa é a pergunta nessa reflexão. Quem sou? Você já sabe quem você é? Você já sabe quem você é em Deus? Já sabe quem você é no plano de Deus? No propósito de Deus? Ou você ainda não entende? Você diz: eu acho que eu não sou nada. Gente, Deus não fez o homem para não ser nada. Deus fez o homem para ser bênção. Então você é bênção, né? E então Jesus disse assim: Pedro, Simão, olha, Simão, Jesus disse, você é feliz, Simão. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Primeiro, ele fala com o homem Simão. A mensagem da cruz vem para o homem, e aí transforma o homem. E depois da transformação, ele inicia um processo de constituição. E aí o homem começa a ser constituído com a vida de Deus. E a vida de Deus, ela cresce a cada dia e ela começa a crescer. Então, quando Jesus falou primeiro com o homem, segundo, ele diz assim, olha o que ele diz na sequência, verso 18. E eu digo que você é Pedro. Interessante, né? Ele não usou Pedro na primeira parte. Ele usou Pedro na segunda. Porque a primeira parte, o tratado é com o homem. A segunda é com Pedro. Pedro, como eu já disse, representa uma fagulha de pedra. Pedro tem a essência de Deus. Então agora, primeiro ele trata com o homem e agora trata com aquele que tem a essência dele. E ele diz agora: Pedro, você é Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Olha só,
Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está falando nesse momento? Você é uma fagulha de pedra. Você tem a ver comigo, porque eu te criei um dia. E agora eu vou te constituir como igreja. Como que eu vou te constituir como igreja? Eu sou a pedra, ele quis dizer. E esta pedra que sou eu vai entrar em você, que é uma fagulha de pedra. E a fagulha de pedra, que tem a essência da pedra, vai se unir à pedra. E se tornarão uma só pedra. Você está conseguindo entender isso? Esse é o processo de Deus. Esse é o processo de restauração da parte de Deus. Então agora, o Senhor Jesus fala então, você é Pedro, você é a fagulha de pedra. Mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, a igreja, queridos, ela não é edificada sobre o homem. Deu para entender isso? Né? Ela não é edificada sobre o homem. Ela é edificada sobre o próprio Cristo. Cristo, irmãos, é a pedra de esquina. Cristo é a edificação da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor. Então, você é Pedro. Né? Te digo, você é Pedro, você tem a essência da pedra. E sobre a pedra que sou eu, edificarei a igreja. Cristo agora diz, então, nós vamos fazer algo tremendo agora. Essa é a restauração do Senhor, irmãos. Essa é a restauração do Senhor. É o Senhor tratar primeiro com o homem, né? Simão, olha só, Simão, puxa, não foi a carne que te revelou, Simão. Puxa, o homem está conseguindo entender, o homem está conseguindo compreender. Que maravilha, aleluia. Eu creio que naquele momento Jesus ficou muito feliz, porque ele disse, o homem está conseguindo entender, ao homem está sendo revelado. Então, Simão, é Deus que revelou você, é o Pai que está te revelando. A igreja é uma revelação, como eu já falei. E agora, amados irmãos, ele fala, você é Pedro. Você tem fagulha de pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. A minha igreja será edificada sobre a pedra, a rocha. Essa rocha é eterna, essa rocha é poderosa, essa rocha é gloriosa. Essa rocha, queridos, ninguém consegue destruir. Deixa eu te falar, a igreja é indestrutível. Por mais que Satanás tenha tentado ao longo de séculos e séculos destruir a igreja, ele não consegue. Ela é indestrutível. A igreja é impossível destruí-la, porque Jesus Cristo é o Senhor da igreja. A igreja, irmãos, eu disse, é espiritual. A igreja não é material, a igreja não é humana, a igreja é celestial. A igreja, queridos, está na terra, mas ela não é da terra. Oh, aleluia! A igreja caminha na terra, mas a casa dela não é na terra. A igreja, irmãos, é a maior potência já conhecida. A igreja é poderosa. A igreja tem um potencial extraordinário. Amados, eu quero que você entenda quem você é. Você é o material que Deus usa para concluir a obra dele. Você é um material importante para Deus, para a expressão de Deus na terra. Irmãos, para a revelação, para a edificação de Deus na terra. A igreja é um instrumento de edificação. Ela é a edificação. Deus chamou eu e você com esse propósito. Por isso, irmãos amados, é muito importante compreender, irmãos, a profundidade, a largura e a altura de tal visão, que é a visão da igreja. Muito bem, a visão da igreja. Deus está querendo aqui que Simão Pedro veja. Deus está querendo aqui que os discípulos vejam. Deus quer que eu e você veja. E a pergunta que eu faço para mim e para você, você já conseguiu ver a igreja? Se você consegue apenas ver uma denominação, você não viu a igreja. Se você consegue apenas olhar para uma denominação e dizer, essa é a igreja, você não viu a igreja. Como eu disse, a igreja não é material, a igreja não tem placa, a igreja é espiritual, a igreja é única.
A igreja não é muitas, não existe muitas igrejas. Existe uma igreja poderosa, santa, separada, que Deus, irmãos, trabalha com ela. Existe um trabalho diário com essa igreja. A vida de Deus, irmãos, é que constituiu essa igreja. E eu glorifico a Deus por você, porque eu tenho certeza que você foi constituído, irmãos, como igreja. Porque assim que você creu em Deus, que você entregou sua vida para Ele, veio sobre você a constituição. Então a igreja, ela é constituída de forma espiritual. Deus está constituindo igreja, irmãos, em todo o mundo. Como eu disse, a igreja é única em todo o mundo. O lugar que você for no mundo, no globo terrestre, existe a igreja, tá? Existe a igreja que é única, que é poderosa, que é tremenda. Não importa a língua que ela fala, se é inglês, francês, espanhol, não importa se é português, não importa, queridos. A igreja é única e tem um falar. O falar da igreja é único. Sabe qual é o falar da igreja? É Cristo. A linguagem da igreja é cristocêntrica, isto é, Cristo dominando, governando, ministrando. Esta é a igreja que eu estou falando, irmãos. Jesus disse a Pedro, então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre Cristo. Cristo é o edificador da igreja, né? Cristo é o Senhor da igreja. Neste momento, eu quero glorificar a Deus, porque você entendeu que você é igreja. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. Isso não é, irmãos, denominacional. Isso não é religioso. Eu não estou pregando religião. Eu não prego religião. Eu não prego denominação. Eu prego Cristo e a igreja. A igreja e Cristo. Esta é a realidade do evangelho que nós temos pregado constantemente. Alguém pergunta, mas você tem uma denominação? Sim, eu faço parte de uma denominação. Chama-se Casa de Oração Filadélfia. Por quê? Porque é necessário, devido documentos e situações jurídicas que é necessário. Porém, a igreja, irmãos, ela não é tijolo, ela não é uma instituição religiosa. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Vamos orar. Grande Deus, Pai Celestial. Obrigado por mais um momento, por mais uma palavra. Obrigado por estar com tanta gente querida, ó Deus, que estão comigo neste momento, ó Senhor, através do canal O Reino em Pauta. Abençoe a cada um, ó Deus. Nós nos unimos agora para te glorificar, te bendizer e te honrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um grande abraço, um beijo no coração. Fica comigo, nós vamos prosseguir falando sobre esse tema maravilhoso.